Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares. Eu estou iniciando esta live, nessa oportunidade, para falar sobre o dom da riqueza. E a leitura bíblica está em Tiago, capítulo 1, verso 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. E o outro texto está em Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Dom da riqueza. Existe esse dom, pastor? Vamos ver isso aqui. Primeiro, na perspectiva religiosa, Deus é visto como fonte da riqueza. Muitas religiões, incluindo o cristianismo, acreditam que Deus é o autor de todas as coisas, incluindo a riqueza. E a riqueza é vista como bênção. Bênção de Deus, claro. Que essas riquezas que Deus concede a seus filhos, mas também como uma responsabilidade que deve ser usada para o bem, lógico. A prosperidade é um tema que costuma interessar muita gente, seja por questões financeiras, materiais ou emocionais. E na Bíblia encontramos muitos ensinamentos sobre essa busca por uma vida mais próspera e equilibrada. Selecionamos aqui alguns versículos sobre prosperidade para orientar os nossos assistentes e para eles encontrarem uma forma de se orientar e se inspirar a viver de forma plena e feliz. O primeiro texto aqui está em Eclesiastes capítulo 6, verso 2. Diz assim: o homem a quem Deus conferiu riqueza, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come também. Isto é vaidade e grave aflição. Claro, tem riqueza que o próprio dono não consegue usufruir. A gente sabe isso aqui, mesmo sendo a riqueza uma bênção de Deus. As riquezas são dom de Deus. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre essa afirmativa de que a riqueza é um dom de Deus. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores a ela. Essa passagem reforça que a riqueza é dom de Deus, mas sempre vinculada à vontade, à sua vontade e direção. Isso significa que quando adquirida de forma justa, claro, é riqueza que não é adquirida de forma justa, com trambique, com trapaças, mas aqui a riqueza que é adquirida de forma justa e administrada com sabedoria, a riqueza pode ser um reflexo do cuidado divino. Então vamos ver aqui exemplos bíblicos em que a riqueza é vista como um dom de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram como a riqueza é um dom de Deus. Aí você está aqui, primeiro, o caso de Abraão, é um dos primeiros personagens bíblicos a demonstrar que riqueza é dom de Deus. Em Gênesis 13, verso 2, lemos que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Sua prosperidade não era apenas um reflexo de bênçãos materiais, mas também um sinal do favor divino e da aliança que Deus fez com ele. Olha o que está escrito no capítulo 12, no mesmo livro de Gênesis, verso 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Outro exemplo de dom de riqueza é o notável
a notável história do rei Salomão. Ele que, ao pedir sabedoria a Deus, recebeu também riquezas incomparáveis. Em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 12, Deus declara: também te darei riquezas, bens e honra, qual nenhum rei teve antes de ti, nem depois de ti haverá. Você se lembra que esse episódio, que Deus apareceu a Abraão de madrugada e pediu que Abraão pedisse o quê? Abraão não pediu riqueza, nem a morte de seus inimigos. E Deus gostou dessa postura de Salomão. Aí Deus falou que ia dar a ele aquilo que ele pediu e também riquezas, como a nenhum outro rei antes dele, nem depois dele haveria. Esse relato reforça que a prosperidade concedida por Deus tem como um propósito glorificar o seu nome e servir ao seu povo. A riqueza de Salomão, calculada em valores atuais, seria imensamente grande, mas difícil de quantificar com precisão. A Bíblia descreve que ele recebia anualmente mais de 25 toneladas de ouro, o que hoje, segundo algumas estimativas, equivaleria a cerca de 240 milhões de dólares. No entanto, essa quantia não inclui rendimentos de negócios, comércio e tributos de outros governantes, além de outras posses. Quanto o rei Salomão ganha de salário por mês e qual é a fortuna de patrimônio? O total de sua fortuna está em torno de 30 a 70 bilhões de dólares. E salário, faturamento mensal de 50 a 100 milhões de dólares americanos, que deu essa riqueza. Quem foi que deu essa riqueza a Salomão? Deus. Ele roubou? Não. Ele usou de má fé? Fez algum negócio para atrapalhar? Não. Deus foi quem doou toda essa riqueza a Salomão. O terceiro exemplo aqui, Jó, o patriarca. Ele experimentou toda aquela crise que vocês conhecem, aquela crise financeira, perdeu foi tudo, uma coisa inédita na história humana. Mas vamos pensar aqui na restauração de suas riquezas após um período de intensa provação. Jó 42:10 está escrito assim: o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que possuía antes. E essa história lembra que, mesmo diante de adversidades, a riqueza é um dom de Deus que pode ser restaurado e multiplicado em tempos de fidelidade e perseverança. Em Jó 42, verso 12, diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Tanto na primeira vez como na segunda, foi Deus quem fez. Pois teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Olha aqui a riqueza de Jó. Jó já era um dos homens mais ricos de sua época. Seu último estado, imagine como foi. Quem foi que fez isso? Deus, porque aqui fala, e Deus mudou a sorte de Jó. Então, Deus é o autor do dom da riqueza. Agora, por que muitos têm muita riqueza e outros não têm nada? Vamos ver isso aqui? Por que Deus dá riqueza a muitas pessoas e a outras não? Inclusive, por que Deus não dá riqueza para muitos crentes? Aí, vamos particularizar aqui essa pergunta. Por que Deus não dá riqueza a muitos crentes? O nosso Deus é o Deus, seria um Deus discriminador? Não. A uns ele dá riqueza e a outros deixa ficar na pobreza. Parece que é dois pesos, duas medidas, mas não é. No capítulo 15, verso 11 de Deuteronômio, está escrito assim: nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Está vendo? Então,
é necessário que haja pobres e ricos. Isso beleza a existência humana. Porque as pessoas, se todos fossem ricos, quem seriam os pedreiros? Quem seriam os eletricistas? Quem seriam os mecânicos de carro? Quem fabricaria os carros? Todos fossem ricos. Percebeu que tem lógica essa coisa de não faltará pobre na terra? Tem sim sentido. Tem muita gente, se Deus der riqueza, ele daria as coisas para Deus. Por isso que Deus não dá riqueza a ele. Eles abandonariam a casa do Senhor se tivessem riqueza. Mas tem alguém diz assim, ai se eu fosse rico. Mostra que tem dentro desse coração, ou nessa mente, uma perspectiva que se tivesse riqueza, não estariam onde estão hoje. Um certo crente fazia uma série de questionamentos sobre esse modo de tratar de Deus. Um dia, o Senhor, chegou para esse Senhor e lhe disse, você pode me acompanhar? Posso sim, lhe respondeu aquele homem. O homem reclamador seguiu aquele. Um pouco mais à frente, tinha um paralítico pedindo esmolas aos que por ali passavam. O homem apontou para aquele paralítico e disse, está vendo este homem? Se eu curar, ele vai embora, me dar as costas, até abandona a minha igreja. Aquele reclamador ficou vendo aquela ação. Mais adiante estava um mendigo, igualmente pedindo esmolas. Aí aquele homem, aquele ser, apontou para aquele mendigo e perguntou, está vendo este homem aqui? Eu tenho que deixar este sem recursos, porque se eu tirá-lo desse estado, igualmente ele vira as costas para mim e para a minha igreja. Ele não volta. Pois bem, seguiu a viagem aquele ser com acompanhamento do reclamão. Mais adiante mostrou um prédio onde funcionava uma grande empresa. Apontou para o reclamador, preste atenção, o homem apontou para o prédio e o prédio, em instantes, veio abaixo em poucos minutos. Enquanto saía correndo de dentro um homem, livre de ter sido alcançado pela catástrofe, aquele homem era o proprietário, que caiu de joelhos. Obrigado, meu Deus, tu me deste e tu tomaste, bendito o nome do Senhor. Eu sei que tu me darás tudo de novo, porque tudo a ti pertence. O homem, o ser, falando para o reclamador, concluiu, a este eu dou riquezas e mais riquezas, porque ele me honra com as suas riquezas. Nunca me virou as costas. O reclamador entendeu tudo e disse, tem razão. E nunca mais reclamou e entendeu que essa dicotomia, ricos e pobres, existiu, existe e sempre existirá. E no capítulo 32, verso 15 de Deuteronômio, está escrito assim, ó, descreve como o povo de Israel, que era amado e cuidado por Deus, se tornou rebelde e ingrato a prosperar. E engordando-se, Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Percebeu que tem muita gente que precisa ficar onde está. Não pode ter dinheiro, não pode ser rico, senão ele vira as coisas para Deus. Isso aconteceu com o povo de Israel. Ó, como Deus falou aqui, ó. Enriquecestes, tá vendo? Engordastes e dessas coices, tá? Deu coices em Deus, quer dizer, deu as coisas para Deus, abandonou. Então, por isso tem muita gente, na igreja inclusive, que não pode ter mais do que uma roupa. Deus só dá um sapato, quando termina o sapato, dá outro. Uma roupa, quando aquela roupa se gasta, dá outra. Porque se Deus der 2 pares de sapato, 2 roupas, meu Deus do céu, esse crente não vai mais na igreja. Eu tenho visto muita gente assim.
na minha caminhada, minha vida pastoral e missionária, vi muita gente assim, que está na igreja, está tudo bem, quando consegue um emprego, um bom emprego, abandona. Percebeu por que Deus não dá muita riqueza a muita gente? Agora tem aqui a riqueza e os perigos do materialismo. Embora a riqueza seja um dom de Deus, a Bíblia nos alerta sobre os perigos de permitir que os bens materiais tomem o lugar de Deus em nossas vidas. Esse aqui é o pior. Quando a busca por riqueza se torna um objetivo maior do que o amor do Criador, corremos o risco de cair no materialismo, desviando-nos dos propósitos divinos. E Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 24, fez uma advertência muito solene. Diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí eu estou me recordando aqui, o pastor Zé Rodrigues Sobrinho, saudosa memória, foi o nosso pastor aqui em Feira de Santana, 6 anos. Ele contou a história de que um irmão da igreja veio: pastor, ora por mim, para Deus me dar um emprego. Deus deu um emprego. Ele voltou: pastor, ora por mim para que Deus me dê um caminhão, um transporte. Eu quero usar esse caminhão para o benefício da obra. Tem evangelismo, tem viagem aqui da igreja, e eu quero usar esse caminhão para serviço da obra de Deus. O pastor orou por ele e não demorou muito tempo, aquele homem comprou um caminhão. Sabe o que aconteceu? Se afastou da igreja. O pastor encontrou com ele na rua e falou: meu irmão, o senhor estava dizendo que queria que Deus lhe desse um caminhão para o senhor poder servir a Deus. Ah, pastor, e por que você não está indo para a igreja? Ah, pastor, quando chega de domingo eu tenho que cuidar do caminhão, fazer limpeza, lavar. Por isso, não estou tendo tempo de ir para a igreja. E passou um tempo depois, o pastor tornou a encontrar com ele. Perguntei: e aí, meu irmão, o senhor subiu da igreja, depois que Deus lhe abençoou, lhe deu meio de vida mais aguçada? Aí ele disse: é, pastor, homem como eu não cabe mais naquela igreja, não. Então, pode riscar meu nome. E esse homem se afastou da igreja. Tá vendo, gente? Tem muita gente que Deus não pode dar além de um calçado, além de uma roupa, porque se o tiverem, ele dá as costas para Deus. Essa declaração de Jesus nos ensina que, embora a riqueza seja um dom de Deus, ela nunca deve substituir a nossa devoção com o Senhor. Além disso, o Salmo 49 é um poderoso lembrete sobre a transitoriedade das riquezas terrenas. As riquezas, elas não são eternas. Eu conheço tanta gente que era pobre, ficou rico e agora está pobre de novo. Porque elas são passageiras. Por isso a Bíblia manda a gente criar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Que aqui da terra, a traça e a ferrugem e os ladrões roubam. E como roubam? Você sabe disso, não? Mas agora, no versículo 16, lemos: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta. Este salmo nos chama a refletir sobre como as posses materiais não garantem segurança eterna. E nos convida a confiar em Deus acima de tudo. Porque explorar mais o que a gente tem direito é terrível. Então confira o Salmo 49, você pode ler se você perceber. Um outro perigo de materialismo é a tentação de acumular riqueza sem considerar sua verdadeira finalidade e se portar com orgulho. Tem pessoas que, quando fica em melhores condições, nem está aí para quem está ali, que precisa da sua ajuda. Se tornam um mau patrão, não remunera bem seus funcionários, mesmo Deus abençoando
as suas riquezas, lhe dando riquezas. Tá? E isso aqui, gente, se porta com orgulho, tem outros que ficam orgulhosos. Eu tenho aqui o caso que eu vou contar aqui agora. Conta-se que um fazendeiro muito rico começou de um nada. Ele era vaqueiro de uma fazenda, aí ganhou uma bezerrinha. E daí Deus começou a lhe dar riquezas. Daquela bezerrinha, o homem conseguiu prosperar e alcançou a soma de 11 fazendas. Olha, aquele homem não tinha noção da quantidade de cabeça de gado que possuía. Naquele tempo, não era como hoje, que tudo mais fácil para se contar, naquele tempo não. Ele não tinha noção de quantas cabeças de gado possuía em toda a sua riqueza. O que é que ele fez? Transformou a sede da sua fazenda, num palácio. Construiu piscinas, jardins suspensos e vivia ali no orgulho. Só que ele fez? Um dia, ele saiu no terreiro dessa fazenda, onde ele residia, tirou o chapéu, olhou para o céu e disse: ó Deus, tu foste tão descuidadoso comigo que eu enriquei e nem preciso mais de ti. Olha bem que o homem tinha uma bezerra. E chegou a possuir 11 fazendas e agora estava com essa soberba toda com Deus. Gente, o orgulho. Ele falou como se fosse falando com o parceiro dele. Gente, Deus não resiste esse desaforo, essa soberba. Tá vendo? A minha vida, uma bezerra, e tu te descuidasse tanto de mim, que hoje tem 11 fazendas. Estou tão rico, disse aquele homem, que não preciso de você. Que insulto, que soberba. Não demorou muito, esse fazendeiro soberbo adoeceu de uma doença, uma enfermidade desconhecida. Se tratou com os melhores médicos do Brasil. Como tinha dinheiro, ele trouxe um médico especialista dos Estados Unidos, acreditando que todo o seu dinheiro seria suficiente para debelar aquele mal. Até descobrir que mal era aquele, que os médicos não conseguiram descobrir. O médico americano entrou no quarto, examinou com cuidado e conferiu os prontuários dos médicos nacionais e viu que todos os prontuários estavam corretos, estavam certos. Mas disse para os familiares: nada posso fazer por este homem. Se despeçam dele, porque morrerá dentro de 20 minutos. E saiu do quarto. Quando os parentes entraram naquele quarto, aquele fazendeiro soberbo, no leito, ele, já sabendo que ia morrer, faltando poucos minutos para morrer, convalescente, aquele fazendeiro soberbo começou a falar com a morte, como se conversasse com a morte, como fosse um parceiro dele, uma parceira dele. E disse: ó morte, eu não quero morrer agora, por favor, eu te dou toda a minha riqueza. Prometo pedir esmolas com meu chapéu, mas eu não quero morrer agora. Nada feito. E nada adiantou o seu clamor. Ele nem fez clamor. Se ele clamasse a Deus, pedisse perdão a Deus pelo insulto que ele falou, Deus perdoaria. Mas ele apelou para a morte. A morte seguiu um curso natural determinado por Deus. Foi triste para os familiares verem esta cena, mas o homem morreu naquele mesmo momento, conforme o médico americano havia predito. Final triste para alguém que não soube ser agradecido a Deus, como aquele que dá riqueza a quem ele quer. Tiago, capítulo 5, verso 1 a 3, diz assim: adverte os ricos sobre o acúmulo egoísta. Vinde agora, ricos,
chorai e uivai pelas desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes comidas pela traça. Esse texto evidencia que quando não administrada com sabedoria a riqueza, pode se tornar uma maldição em vez de uma bênção. Você sabe que isso pode acontecer e tem acontecido com muita gente. Que Deus nos guarde, nos livre. Por outro lado, a Bíblia também alerta contra os perigos de idolatrar os bens materiais, como está em Mateus 6,24. Aí Jesus adverte-nos assim: não podeis servir a Deus e as riquezas. Se você foi agraciado com Deus com riqueza, meu assistente, não põe coração na riqueza não. Continue servindo a Deus e deixando as riquezas secundárias como segundo elemento, mas põe a Deus em primeiro lugar. Aí Deus vai guardar você e vai proteger as suas riquezas. Essa dualidade mostra que, embora a riqueza seja um dom de Deus, seu propósito deve estar alinhado com os valores espirituais e com a missão de glorificar a Deus em todas as coisas, o que não acontece muitas vezes com quem tem muito recurso. Assim, ao empreendermos, ao compreendermos a perspectiva bíblica, percebemos que a riqueza não é apenas um sinal de bênção, mas também uma oportunidade para viver em obediência e gratidão. É um presente que, quando usado corretamente, pode transformar vidas e edificar as pessoas no reino de Deus. Isso, que Deus possa nos abençoar, que possamos entender que pertence a Deus toda a honra, toda a glória e toda a riqueza. Vou prosperar, com meu Deus vou chegar lá. Como reflexão, vamos pensar aqui. Número 1, você viu que Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tudo o que a gente tem vem de Deus. Ressalve-se, claro, as riquezas mal adquiridas, produto de golpes, de roubos, de assaltos. Essas não vêm de Deus. Que há muitos também que foram agraciados com riquezas vindas de Deus. Aqueles que nascem já num lar, que o pai é rico, a mãe é rica. E aqueles que começam do nada e conseguem prosperar. São graças de Deus, não é, gente? Enquanto outros curtem a pobreza como uma amiga inseparável. Tem gente assim, pobre, que está tão satisfeito ali com a pobreza, que engrandecem-na todo o tempo da sua vida. E tem aqueles paupérrimos, os que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. O paupérrimo é mais do que pobre, é um analito sintético de pobre, empobrecido, além, quer dizer, abaixo da linha da pobreza. Esses existem, não é, gente? Em segundo lugar, partindo do pressuposto de que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, como você se comporta sendo o que é, pobre ou rico? Você como rico, como é que você se comporta? E você que é pobre, como é que você também se comporta? Você aceita a pobreza como um ato da vontade permissiva de Deus? Ou você questiona isso sempre? E você é quem Deus agraciou com riqueza? Como você se comporta diante do que Deus te deu e pode tomá-lo quando quiser? Como você se comporta? Você está honrando a Deus e estendendo as suas mãos para abençoar quem precisa da sua ajuda? A resposta não é minha, é sua. Pense bem. Deus é o autor do dom da riqueza. Se você foi agraciado com o dom da riqueza, honre a Deus e estenda a sua mão para aqueles que precisam da sua ajuda, que estão dependendo da sua ajuda. E se você foi agraciado também com a pobreza, também é graça. É porque Deus viu que você não tinha
condições de ser rico e continuar sendo o que você é. Você que está sendo útil na obra de Deus, será que se você não tivesse riqueza, você seria a mesma coisa? Preste atenção nisso aqui. Você que está aí sendo útil a Deus, na igreja, cantando, exercendo alguma função, até pastoral, no ministério, se você fosse rico, você seria o que está sendo? Se você tivesse recursos, você faria o que está fazendo? Deus nos guarde, nos ajude a interpretar isso do jeito que nós precisamos interpretar. Pai Celestial, obrigado, Deus, por nos concederes essas oportunidades tão ricas de poder adentrar a Tua Palavra e saber o que permitisse que fosse escrito para que nós pudéssemos entender. Senhor, aqueles que pensam que a riqueza quem dá é Satanás, ajuda eles a compreenderem, Senhor, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança, sombra e variação. Senhor, nos ajuda. Ajuda aquele que não tem riqueza. Continue sendo fiel, mesmo onde estão sem os recursos tão necessários da sua existência. E aqueles que têm recursos, Senhor, eu peço por todos eles, e aqueles que de assistir essas lives, sejam agraciados com aquela graça que só a Tua graça sabe agraciar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Play by you. Play by you. Que Deus abençoe. Eu espero que essas mensagens, essas considerações, esses estudos tenham servido de base para a estruturação da sua vida. Obrigado pela assistência. Volto, quem sabe amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. A paz para todos.